Olá, o programa Iluminadoras de hoje é sobre os direitos humanos. Vida, respeito, liberdade, dignidade são temas essenciais para entender o assunto. Você vai ver de que forma a literatura, a cultura, a informação podem contribuir para dar a efetividade e garantir a promoção dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Sobre esse assunto eu converso com Aline Albuquerque, que é pós-doutora em Direitos Humanos. E recebo também as escritoras Beatriz Leal e Pauline Gualberto. E a gente começa o bate-papo com Aline Albuquerque, que é advogada da União, professora da Universidade de Brasília e autora do livro Curso de Direitos Humanos. Aline, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Bom, eu quero começar o programa explicando o conceito jurídico e filosófico de direitos humanos. Então, os direitos humanos, primeiro eu queria dizer que eles são um avanço civilizatório. Eles são fruto do iluminismo e fruto de uma cultura do humanismo. Então, eu acho que isso é essencial, demarcar esses pontos relacionados aos direitos humanos. E eu posso defini-los como normas que têm dupla natureza. Uma natureza ética, porque os direitos humanos resguardam a dignidade humana, e uma natureza jurídica, porque são direitos previstos em tratados internacionais. Então, esses direitos humanos, eles estão previstos em vários tratados, no âmbito do sistema ONU, do sistema interamericano, do sistema europeu, africano. E esses direitos também, eles se apresentam de várias formas, como, por exemplo, direito à moradia adequada, direito à alimentação adequada, direito à saúde, direito à educação, à seguridade social, que são os direitos econômicos e sociais, mas a gente também tem os direitos civis e políticos, como liberdade de expressão, liberdade de opinião e o direito, um dos direitos humanos absolutos, que é o direito de não ser torturado. Aline, o direito internacional, ele não é tão difundido assim no Brasil, na academia, e daí a sua inquietação em relação a essa temática fez nascer o livro, o curso de Direito, foi por isso? Sim, eu dou aula de Direitos Humanos há mais de 8 anos e eu percebi que no Brasil, especificamente, há uma certa incompreensão acerca da diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos fundamentais são os direitos previstos na Constituição e os direitos humanos são direitos previstos em tratados. E há grande diferença entre os dois direitos, tanto as formas de monitoramento quanto ao próprio conteúdo dos direitos. Se a gente pensar, vou dar um exemplo do direito à saúde, que está previsto no artigo 6º e 196 da Constituição, quem vai atribuir o conteúdo desse direito à saúde, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal. No âmbito dos direitos humanos, quem vai atribuir o conteúdo a esse direito é a jurisprudência internacional. Então, embora a nomenclatura seja a mesma, direito à saúde, mas a essência dos direitos, muitas vezes, elas não são semelhantes. E além de tantas outras diferenças. Então, eu achei muito importante elaborar um livro, né, não sozinha, né, com a professora Alessia Barroso, que também é especialista, uma professora especialista em direito constitucional e também trouxe um pouco esse olhar para a gente poder elaborar essa diferença. Eu trouxe essa diferença para mostrar que é necessário que nós tenhamos um livro especificamente acerca dos direitos humanos. E, para tanto, eu fiz uma ampla pesquisa acerca da jurisprudência internacional. Então, o livro também tem jurisprudência internacional do sistema ONU, do sistema europeu, do sistema africano e do sistema interamericano, para mostrar como esses direitos, embora a nomenclatura sejam semelhantes, mas o conteúdo desses direitos, muitas vezes, ele se coloca de forma diferente. O curso de Direitos Humanos você lançou agora no mês de julho. Foi muito complicado fazer essa obra? Já tem estudo para a próxima obra? Como é que está a repercussão desse trabalho, Aline? Sim, foi trabalhoso, inclusive porque nós pesquisamos, inclusive, o sistema asiático. Muito trabalho, imagino. Asiático, para obter informações não é fácil, né? O mundo islâmico, árabe. Então, assim, a gente quis trazer realmente informações não tão acessíveis para os estudantes no Brasil. E
eu vou lançar já um outro livro sobre capacidade jurídica e direitos humanos. Aline, esse ano de 2018 nós tivemos um marco muito importante, né, que os 30 anos da Constituição Federal, celebrado agora no último dia 5 de outubro, e também em 2018 celebramos os 70 anos da Declaração Internacional de Direitos Humanos, né, que foi aí um divisor de águas no ordenamento jurídico no que se refere a essa temática, né? Então, estamos avançando. Como o Brasil está em relação ao cumprimento das normas, garantias previstas lá na declaração, na Constituição também? De fato, 2018, nós temos 70 anos da declaração. A declaração foi traduzida para mais de 500 idiomas. Então, não há nenhum país, estado do mundo hoje que não esteja de alguma forma submetido ao regime de direitos humanos. Então, eu acho que isso é algo importante frisar. Após a aprovação da declaração pela Assembleia Geral da ONU em 1948, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Mundial dos Direitos Humanos, vários documentos foram aprovados e também se criou um mecanismo de monitoramento, porque além das normas é importante monitorar o cumprimento dessas normas. Então, nós temos o Brasil, aí já trazendo para a realidade brasileira, o Brasil ele se submete aos mecanismos da ONU e aos mecanismos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, mecanismos relacionados à Comissão Interamericana e à Corte Interamericana, no âmbito do Sistema Interamericano, e mecanismos relacionados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU e aos comitês que monitoram cada um dos tratados no sistema ONU. Então, só para dar um exemplo, né, a Convenção sobre o Direito das Crianças tem um comitê específico que vai monitorar a atuação do Brasil em relação ao cumprimento da Convenção. Da pessoa com deficiência, um comitê específico para monitorar o cumprimento do Estado brasileiro em relação ao cumprimento da Convenção. E esse monitoramento se dá de algumas formas, né? Mas eu vou falar só das duas principais, que é por meio de petições ou comunicações individuais e por meio de relatórios. Aline, há uma incompreensão, então, entre os próprios operadores do direito e a sociedade. A sociedade também ela é carente em relação ao conhecimento do que significa os direitos humanos e os impactos da proteção desse direito tão caro à sociedade? Sim, eu creio que eu dedico boa parte da minha vida a explicar para as pessoas o que são direitos humanos, a importância dos direitos humanos para a vida delas. Os direitos humanos estão presentes a todo momento na vida das pessoas. Elas podem criticar o governo porque elas têm liberdade de expressão, as mulheres podem votar porque houve uma luta no começo do século XX, né, das sufragistas, muitas morreram, né, as crianças não precisam mais trabalhar. As pessoas não são mais submetidas, né, e os adultos também, a trabalhos a condições análogas de escravo. Então, a gente tem vários reflexos dos direitos humanos na vida das pessoas diariamente. E eu acho que no Brasil se associou de uma forma, na minha visão, equivocada, direitos humanos a direito das pessoas privadas de liberdade. De fato, as pessoas privadas de liberdade têm direitos humanos, mas os direitos humanos ultrapassam enormemente a esse âmbito de atuação. Inclusive, eu nem trabalho com pessoas privadas de liberdade, trabalho com direitos humanos dos pacientes. Então, direitos humanos, na verdade, eu penso como uma conquista, de fato, da civilização, uma forma da gente viver melhor, da gente ter uma vida mais tolerante em relação ao outro, em relação às diferenças. É uma forma das pessoas poderem viver com mais dignidade. Agora, direitos humanos, ele entrou na sua vida meio por acaso, veio a partir de um alerta, né? Conta pra gente. E desde então não saiu mais. É verdade. Quando eu era jovem, eu era delegada de polícia no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E quando eu cheguei na delegacia, os policiais, isso foi em 97, os policiais eles reclamavam muito e eles diziam: ai, doutora, depois que inventaram isso de direitos humanos, a gente não pode mais bater nos presos, a gente não pode mais torturar os presos. E eu notei que, na verdade, e aí hoje eu acredito nisso, de que direitos humanos, na verdade, eles constituem uma cultura.
muito mais do que um campo normativo, muito mais do que um campo de estudo, é uma cultura. Então, as sociedades que respeitam mais os direitos humanos, que têm uma cultura de direitos humanos, são sociedades mais civilizadas. Eu realmente creio nisso. Agora, para finalizar, pegando o gancho de cultura, literatura, de que forma os direitos humanos, ele conversa com a literatura e vice-versa, e a literatura pode contribuir? Vários estudos que demonstram, inclusive tem uma historiadora de direitos humanos, Leon Hunt, que demonstra que o desenvolvimento dos romances contribuíram para o desenvolvimento dos direitos humanos. Porque na medida em que as pessoas se identificavam com as personagens dos romances, elas criavam uma empatia e elas se tornavam mais solidárias com o sofrimento do outro, e isso contribuiu, inclusive, para um rechaço da tortura. Então, há estudos que demonstram que a literatura ela é um forte e um importante instrumento em prol dos direitos humanos. Agora, ao lado da literatura, como tornar a sociedade mais justa, mais solidária? É difícil, mas eu acho que a gente tem que acreditar. E você tocou numa palavra importante, que a cultura dos direitos humanos, ela reforça os laços de solidariedade. E eu acho que é isso que a gente precisa no nosso país. Reforçar os laços de solidariedade e de tolerância mútua. Então, eu acho que a cultura... E essa cultura ela vai ser disseminada por meio da literatura, por meio da educação, por meio de programas como esse, que prestam um serviço de informação às pessoas. Eu realmente creio que é assim que a gente vai disseminar a cultura dos direitos humanos. Ok, parabéns pelo seu trabalho, pelo livro, curso de Direitos Humanos que você lançou com a professora... Alessia Barroso. Alessia Barroso. Isso. Ok, Aline, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. O Iluminuras agora faz uma breve pausa e daqui a pouco a gente volta a falar sobre direitos humanos com as escritoras Beatriz Leal e Pauline Gualberto. Até já. O programa Iluminuras está de volta e agora no segundo bloco sobre direitos humanos e literatura, eu converso com as escritoras Beatriz Leal e Pauline Gualberto. Em primeiro lugar, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Agradeço também, obrigada. Vou começar com a Pauline. Pauline idealizou, coordenou um festival muito bacana que aconteceu em Brasília, Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos. O fruto desse trabalho está aqui com a gente, o Livre, um livro de contos, né? Mas eu queria que você contasse como é que começou a idealização desse projeto, como é que ele nasceu? Então, a gente, há alguns anos, né, 3, 4 anos, a gente vem passando por alguns processos bem delicados no Brasil, de muita polarização, de conflitos acirrados, né? Às vezes você vendo discursos de ódio sendo enaltecidos. E eu achei que era muito importante a gente celebrar os direitos humanos de forma a deixar claro também para as pessoas que direitos humanos não são nem de esquerda nem de direita, né? Que são direitos para todos nós. E como sou escritora, trabalho com literatura, o meio mais eficaz que eu tinha para fazer isso era, claro, por meio da literatura. Mas eu queria fazer algo a mais, reunir escritores e levar isso para as ruas. Então, surgiu a ideia de fazer a Livre, né? O Festival Internacional de Literatura e Direitos Humanos. Agora, Beatriz, conta pra gente como é que foi a sua participação. Você coordenou o festival ao lado da Pauline, a Beatriz que é autora também de uma obra aqui, finalista do Prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira. Conta como é que foi o seu trabalho. Bom, a Pauline, né, me chamou para um café um dia e me mostrou o projeto dela pronto. E a Livre tinha diversas iniciativas, entre doações, o Espaço do Autor, que foi um outro braço do projeto. E entre eles era a realização, a publicação de uma coletânea de contos com os autores participantes do evento. E ela me chamou para organizar essa coletânea. O festival ele saiu daquele lugar, né, óbvio, de bibliotecas, foi para o ar livre. Por que essa preocupação? Quando você tira a literatura daquele lugar sagrado dela, da biblioteca, da sala de aula ou de um palco, né, onde acontece uma mesa de debates, as pessoas vão, elas participam, elas se envolvem. E eu queria que elas ficassem também muito à vontade, né? Eu queria que essas pessoas pudessem sentar no chão, numa canga. Agora vamos falar dos grandes nomes da literatura que levam muito bem essa mensagem, né, de direitos humanos. Destaca pra gente ou alguns que vocês convidaram. Eu destacaria a Conceição Evaristo,
que ela tem uma atuação muito forte no debate de direitos humanos, principalmente na questão do caso da Marielle, ela atua bastante. E eu diria o Julian Fuchs, na época da curadoria, a Pauline pode dizer melhor os motivos que a levaram a pensar nele, mas hoje, alguns meses depois do evento, ele é a pessoa que redigiu o Manifesto da Literatura pela Democracia, pela Empatia. E isso faz com que ele seja um dos grandes nomes que vincula direitos humanos à literatura. O Julian Fuchs já ganhou o prêmio José Saramago, prêmio Jabuti, de uma excelência assim, a narrativa dele. E ele, sim, como autor e como pessoa, ele procura se envolver muito na questão da defesa dos direitos humanos, né? Entendendo que, mais uma vez, repito, esses direitos são de todos, não tem partido. Né, os direitos humanos são para todas as pessoas, né, eles atendem a todos nós, nas nossas liberdades individuais e coletivas. E o Julian foi um dos primeiros nomes assim, que me surgiu, e o da Conceição, como a Beatriz bem lembrou agora. Aí depois eu pensei na diversidade afetiva, né? Então chamamos a Natália Borges Polesso, que ganhou também o prêmio Jabuti com seu livro de contos Amora. E convidamos o José Luiz Peixoto, escritor português, também vencedor do Saramago, e que a gente pôde trazer graças a um apoio do Instituto Camões, né, da Embaixada de Portugal. Agora, de que forma a literatura ela dialoga com os direitos humanos, né? Que mensagem vocês conseguiram passar, vocês pretendem passar para as pessoas em relação a esse tema tão caro, né, à sociedade? Para começar, é importante que as pessoas conheçam a Carta, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque muitas vezes as pessoas confundem e acham que direitos humanos é algo que vai levar à impunidade, né, de pessoas criminosas e tal. Mas se você lê a Carta, você vai ver que não tem nada disso, pelo contrário. A Carta é bem clara, ela diz que quando você não cumpre com seus deveres sociais, né, ou seja, quando você não respeita os demais que estão ao seu redor na sociedade, você perde também alguns direitos, né? Por exemplo, o direito à liberdade, né? Uma população carcerária, ela está ali em virtude de algum ato cometido. Mas essa condição desse encarceramento, ela tem que ser para reparar esse sujeito, né? Para fazer com que esse sujeito reflita e possa ser reintroduzido na sociedade com outro viés, né? Com outro pensamento, pronto para colaborar. E, para além disso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos dá direito à opinião, nos dá direito a ter propriedade, nos dá direito a viajar, a mudar de país, se assim for do seu desejo, né? Então, a nossa coletânea, né, que a Bia organizou, ela já começa com a declaração. A gente colocou a declaração na íntegra, justamente para que as pessoas conheçam, né? Não falem de uma coisa sem conhecimento, sem saber do que se trata. Meninas, eu quero que vocês, por favor, Pauline, pega para a Bia dar uma lida, situar o telespectador o que tem no Livre, que é o resultado do Festival Internacional. Eu vou ler aqui a quarta capa do livro, que dá uma noção, um resumo do qual é o espírito dele. Uhum. Os autores foram convidados para escrever contos inéditos, são contos inéditos, vale ressaltar. O ponto de partida foi a palavra liberdade, e a partir deles a gente recebeu contos sobre desigualdade racial, machismo, desigualdade social, entre outros temas super relevantes na pauta atual. Então, vou fazer aqui um resumo do resultado disso. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi proclamada em 1948 em um esforço para proteger a humanidade das atrocidades cometidas durante as duas guerras mundiais da primeira metade do século passado. 70 anos depois, não são poucos os países que, mesmo signatários da declaração, seguem rotineiramente violando os direitos humanos. Na segunda década do século XXI, comportamentos fascistas ascendem em diversos pontos do mundo, como acontecia há 100 anos, o que torna urgente que cada indivíduo reflita sobre o que significa ser livre. Os contos deste livro trazem 9 reflexões sobre a liberdade, seja no âmbito pessoal, seja no contexto social. A partir das palavras dos autores que assinam esta obra, outras visões podem se despertar e possivelmente contribuir para o amadurecimento da discussão sobre os direitos fundamentais. Que a literatura seja um caminho de mudança. Bons projetos para a literatura, para o Brasil
que a informação, a cultura, a leitura é fundamental. A nossa população ela entende de uma maneira muito clara que a educação ela é importante, mas para a formação do indivíduo, né? Mas às vezes se esquece de que essa educação, essa formação não pode ser só um treinamento, um condicionamento, né? A gente não adestra as pessoas, a gente educa. E para educar precisa de cultura, precisa que essa pessoa tenha autonomia para refletir, tenha autonomia para, enfim, trabalhar, né, os temas que se apresentam de acordo com as suas próprias convicções, mas sempre pensando no coletivo, né? Porque enquanto a gente negligenciar que faz parte de uma sociedade e quando um não vai bem, o resto também não vai, né? Em algum momento essa balança vai desequilibrar, a gente não vai funcionar. Então é preciso esse entendimento, né? E os direitos humanos, a declaração, ela é uma ferramenta que ajuda a que pensemos como um todo, né? Como um todo coletivo, né? Que a humanidade é uma só, a sociedade é uma só, né? Então a gente tem que trabalhar juntos para avançar. Agora, tornar a sociedade justa, solidária, é um desafio, né? Penso que a arte, de uma maneira geral, ela é fundamental para elaborar as questões e pensamentos, fazer o ser humano parar e refletir e expressar certas desigualdades. No caso da literatura, eu acho isso ainda mais expressivo, porque no momento que uma pessoa está ali parada, em silêncio, lendo o livro, ela está emprestando o aparelho psíquico dela para aquela voz que está narrando para o personagem. E eu acho que essa é uma maneira muito eficiente, puxando o saco para a nossa área, eu penso ser a maneira mais eficiente de geração de empatia, né? Quando a pessoa para e empresta o pensamento dela, a mente dela, para outras vozes, personagens. Então, eu acho que a literatura, de fato, pode ser um caminho de mudança. Não o único, mas um dos. Sem falar, complementando, né, que o exercício da escrita é um exercício de liberdade, né? O autor, quando ele senta para escrever, ele precisa se sentir completamente livre, né? Uhum. Para, enfim, destilar ali as suas reflexões, as suas vivências, suas experiências, né? E sem nenhum tipo de amarra. Então, acho que isso é muito importante também. Agora, reflexões, boas ideias, boa leitura também está aqui, ó, Novena para Pecar em Paz, livro de contos, com a participação das duas aqui. Fala um pouquinho sobre o seu conto, a sua poesia aqui. Bom, esse conto foi um projeto, esse livro, aliás, foi um projeto da editora Penalux, organizado pela escritora aqui de Brasília, Cíntia Crimla, também uma escritora que agora acabou de ser finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, uma das grandes vozes aqui da nossa cidade. E a ideia era ter uma coletânea de contos escritas só por mulheres, né? E fomos convidadas, uma puxando a outra, né? A Lisa Alves, que é uma das autoras, me sugeriu, eu sugeri a Beatriz, e assim a gente compôs um staff ali de 9 escritoras. E os temas, era um pedido da editora, né, que versassem sobre o universo feminino, de alguma forma. O meu conto fala de uma mulher, a Mirna, em que ela está numa manhã de domingo na sua casa, mas ela está se sentindo muito mal, né? O marido e a filha estão ali brincando, andando de bicicleta no pátio, mas existe algo que a desconforta, tem uma angústia, e o leitor lendo ali vai descobrir as angústias, o que acontece, né? Isso. O seu, Bia? O tema é o gaslighting, aquela violência psicológica que faz com que a mulher perca um pouco a noção da realidade, faz com que ela duvide de sua lucidez. E então é um conto sobre uma mulher que sofre isso com o marido, e é contado na voz de uma amiga do marido que também ficou com a visão distorcida do que está acontecendo. E sempre com essa união, né, com esse viés de literatura, direitos humanos, a preocupação em difundir essa mensagem. E para quem quiser saber mais sobre o que aconteceu no festival e também mais informações sobre como adquirir o livro, está lá www.literaturaedireitoshumanos.com.br. Meninas, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até, obrigada.
E muito obrigada a você de casa que acompanhou o nosso programa. Lembrando que você pode rever esta ou outras edições pela internet. É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau.